E eu aquela vez eu fui enfático, porque eu acompanhei a cobertura pela Veja, o Jornal Nacional, e jornais diários, até no YouTube geralmente eu acompanhava. E eu naquela época eu estava vivendo talvez até um forte até por causa que eu depois daquela aquele negócio, aquela onda de cobertura da tragédia da Indonésia, e leitura e estudo, eu talvez estava vendo o lado mais forte, porque eu estava em função da tragédia dentro do Japão e acompanhando também um programa sobre, sobre crime. E nisso eu vou contar um pedacinho até do que eu estava acompanhando. Na verdade, eu já gostava bastante de notícia. E sabe como é que é? Geralmente, gostar de notícia, eu busco notícia, procuro notícia e leio notícia. E eu me lembro que eu acompanhava um programa da Band chamado Tribunal na TV. E o Tribunal na TV mostrava casos sobre crimes. E eu comecei a acompanhar o programa e assistir a cada caso que eles traziam. Foi entre 2010 a 2011. E eu me lembro até de um caso que aconteceu em Santa Isabel, interior de São Paulo, de uma menina, acho que de uns 12 anos, que ela foi violentamente espancada e morta lá no interior de São Paulo. Mas isso faz anos, foi em 1992 que ela saiu da escola. E acho que ela foi morta numa trama por alguém da família. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu estava na função de eu acompanhar a tragédia no Japão e na função de acompanhar o assassinato dessa menina. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu visto que eu já estava começando a gostar dos dois parâmetros. Quando eu falo dos dois parâmetros. E de 2011, daí 2012, e em relação às coberturas sobre assassinato, elas sempre foram muito grandes. Eu, desde a época que ocorreu a morte da menina Isabela em 2005, 2008, que ocorreu o assassinato, eu sempre procurei ter uma leitura acima da média, porque são casos de assassinatos difíceis, porque até hoje o pai e madrasta da Isabela nunca confessaram o crime. E, e é claro que o assassinato da Isabela foi mais um. Mas o que estava ocorrendo no Japão me chamava muita atenção, porque o Japão, pense, eu estudei sobre o Japão, que eu fiz um vídeo sobre a apresentação do país. E nessa apresentação do país, eu não falei muitas coisas sobre tecnologia. Por exemplo, se chegar de dar um terremoto, as casas não são que nem as casas convencional, como do Brasil aqui, ou de qualquer lugar do mundo. As casas já são de o Chile também, o Chile aí pertinho do nosso país vizinho do Brasil. O Chile também ele é feito com uma tecnologia bem interessante, porque ele já é feito já a prova de terremoto, uma tecnologia à prova de terremoto, porque tanto o Japão quanto o Chile já passaram por desastres parecidos já de terremoto. O Japão registrou o tremor de terra mais forte do planeta, acho que em 1950, que deu o terremoto de Sendai, no Japão.
E o Chile chegou a registrar um tremor de terra que eu li uma vez no G1, só que eu não cheguei a ler tudo, eu li uns pedaços, que foi o terremoto de Valdívia, no Chile. E uma foto do G1 que eu vejo é que tem uma parte de uma estrada aberta, um buraco causado pelo terremoto. E são países que já enfrentaram desastres parecidos. A tecnologia da Indonésia. Então, a tecnologia da Indonésia são sensores que captam as ondas gigantes. Só que essa tecnologia da Indonésia ela não é tão tecnológica porque isso funciona bem contra a onda gigante, só que não contra terremoto. E em 2004 teve um forte terremoto. Sempre assim. Primeiro sempre tem um forte terremoto e depois vem a onda gigante. E eu também, em 2011 também, eu acompanhei muitos desdobramentos em relação a desastres daquela época lá. Eu acompanhei muito desdobramento em relação a muitos desastres que se deu naquela época. E eu falo uma coisa. Quando eu acompanhei tudo isso daí, eu via imagens impressionantes. Eu vi na região Serrana do Rio, eu vi no Japão, que são países diferentes e culturas diferentes, porque o Japão foi atingido em março de 2011 pelo terremoto. Um ano depois, quando deu em março de 2012, que eu tenho na Veja, que eu acompanhei e li sobre isso daí, um ano depois o país já estava reconstruído, em março de 2012. E em janeiro de 2011 deu o assunto lá da, como é que eu posso falar para vocês? Deu as enchentes lá em Petrópolis e na região serrana do Rio, na verdade. Petrópolis, mas foi a região serrana do Rio inteira. E o que aconteceu? Aquela época, na verdade, no Brasil não se preparou para tudo isso daí. E ainda teve um problema seríssimo naquela época. Falamos de dois desastres. O primeiro desastre em janeiro, choveu muito na região serrana do Rio, causou inundação, subiu o rio, subiu um monte de coisa. E esse segundo desastre que eu estou falando, hoje o desastre do Japão. Então, pense, o Japão é um país aonde se chegar a dar um desastre amanhã, daqui a um ano, ou nem isso, não leva muito tempo, já em dezembro eles já pegam e reconstrói tudo, porque é um país muito bem preparado, país que não admite corrupção, não tem corrupção no governo, que é diferente daqui. E naquela época. Bom, minha gente, derem o like, comentem e compartilhem o que vocês acharam sobre o desastre do Japão. Os vídeos estão ficando por aqui. A semana que vem vai ter vídeo, sim. Tô numa semana especial, mas eu vou nessa semana que eu não vou gravar vídeo especial, vou trabalhar alguns conteúdo meu que o YouTube que não tem no YouTube ainda. E a semana que vem eu falo sobre um terremoto que deu lá na Índia em fevereiro de 2001 que eu procurei no YouTube e não achei.